Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula agora para o 8º ano. Vamos aí acompanhar hoje o período regencial, tá? E tá na página 251 do livro de vocês, tá bom? Para a gente falar do período regencial, nós temos que falar aí do final do governo de D. Pedro I, que não estava muito bem. D. Pedro I, vocês sabem que no seu governo a economia não estava muito bem, o açúcar já não era aquela coisa toda, o café estava começando a surgir, mas a nível financeiro não estava bem a economia. Outra coisa, ele vai perder a guerra da Cisplatina, não que ele perca, mas quando a Inglaterra ela se mete no conflito que está entre Argentina e Brasil, a Argentina decide criar um novo país que é o Uruguai. Então o Brasil perde aquela região ali da Cisplatina. Outra coisa também, que eu falei da economia, Cisplatina, problemas que estão acontecendo fora do Brasil, na qual começa a prender as atenções de D. Pedro I. Outra coisa também é em relação aos partidos, do Partido Brasileiro e Partido Português, na qual D. Pedro normalmente, às vezes, D. Pedro I normalmente dá mais valor ao Partido do Português do que o Partido Brasileiro, e isso vai causar também um mal-estar. Então, o que acontece? A nível econômico estava ruim, a nível político ele não estava tendo boas relações, e para piorar tudo, em 1830 vai morrer um jornalista, né, chamado Badaró, que fazia críticas ao governo de D. Pedro. E quando fazia essas críticas, realmente ele ficava chateado, e de repente o cara é assassinado. Então o pessoal começou a acusar D. Pedro por ele ser assassinado. D. Pedro não, assim, muito bem, não, nem com a população, nem com a elite, nem com o exército, que não estava nada satisfeito com a perda da guerra da Cisplatina. Então, o que vai acontecer? D. Pedro, ele, como eu falei, estava ligado que estava acontecendo na Europa, lá em Portugal. Por exemplo, seu pai, D. João VI, vai vir a falecer e ele vai ter que assumir o trono, como D. Pedro IV, tá? Só que ele vai abdicar o trono de lá a favor da sua filha, que depois vai ser Dona Maria I, e coloca como tutor o seu irmão D. Miguel. E aí o que acontece? D. Miguel, seu irmão, dá uma rasteira na sobrinha e assume o trono. E D. Pedro fica naquela tensão que está acontecendo em Portugal. E fora os problemas que já estavam acontecendo aqui no Brasil, então juntando tudo, ele não aguenta a pressão e ele vai renunciar ao trono brasileiro a favor do seu filho D. Pedro, que só tem 5 anos de idade, tá? E deixa como tutor José Bonifácio. E na madrugada do dia 30, de 1831, ele sai fugido, bem dizer, aqui do Brasil e vai para Portugal. Dando uma continuidade aqui à historiazinha de D. Pedro I, ele vai para Portugal, mas não vai para Portugal, ele vai para a França. Chegando lá na França, ele monta uma milícia que invade Portugal, certo? E tira o irmão do trono. E ele fica como tutor agora da filha, que vai ser a futura rainha de Portugal, como Dona Maria II. E o que vai acontecer? Ele já tá, quando ele sai aqui do Brasil, ele já estava com tuberculose. Então ele já estava meio fraco. E vai morrer muito jovem, ele morre com 36 anos, no mesmo leito na qual a mãe dele, da onde ele nasceu, né? Que a mãe dele teve ele, tá? Então, D. Pedro morre aos 36 anos de idade, lá em Portugal, no mesmo leito que ele nasceu. Então,
falando aqui de Brasil, como Dom Pedro sai daqui, vai embora, deixa aí, as assembleias, né, legislativas estavam de férias na época. E o que acontece? Eles tiveram que voltar correndo. E aí tem que montar agora um governo, né? Já que Dom Pedro II, ou melhor, Dom Pedro ainda, que só tem 5 anos de idade, até contando uma curiosidade, quando Dom Pedro I vai embora e deixa aqui Dom Pedro II, o povo, claro que o boato que Dom Pedro I foi embora, renunciou ao trono, certo? Fica aquela agitação na cidade do Rio de Janeiro, certo? E o pessoal pega Dom Pedro II, com 5 anos de idade, coloca dentro de uma carruagem e leva ele lá para o Paço Imperial. Ele era criança, 5 anos, aquele pessoal pulando na carruagem, o novo imperador, e ele chorava, assustado com aquilo tudo que estava acontecendo. Até que eles levam lá, o povo quer vê-lo, mas ele chorava, gritava, não estava entendendo nada que estava acontecendo, certo? E mesmo assim o pessoal apresentou ele ao povo que vai ser o futuro imperador do Brasil. Então o que acontece? Vai ser quando, pela Constituinte, como o imperador não tinha uma idade para assumir o trono, o que vai acontecer? Vai ter a regência. A primeira regência que vai ser colocada vai ser a tríplice regência, na qual 3, né, vão administrar agora o país, mas vai provisória. A tríplice regência é provisória, porque foi uma coisa assim rápida, né, que tinha que montar para o país não ficar sem um governo. Aí depois vai vir a tríplice regência permanente. Mas aí vai surgir aqui no Brasil, como eu falei, existiam 2 partidos na época do imperador Dom Pedro, que era o Partido Brasileiro e o Partido Português. Só que aí agora vai ter o Partido Moderador, que é o Partido Liberal Moderador, o Partido Liberal Exaltados e o Partido Português, que vai ser agora o Partido dos Restauradores. Então esses 3 partidos, certo, vão brigar entre eles, certo, para tomar conta aí da regência. Os moderadores eram os donos de grandes terras, fazendeiros, né, da época. Já os exaltados eram normalmente pequenos comerciantes, como se fala mesmo? Esqueci agora. Profissões liberais. Poxa, a palavra não vem de jeito nenhum. Tá? Então, quer dizer, tinha os profissionais liberais, como advogados, médicos, professores, né? Que também era da parte da burguesia, mas não tinha tanto poder quanto o moderador. O moderador ele já defendia o quê? Manter a mesma coisa, tá? Sendo que a gente aqui tem uma participação maior, mas continuando do jeito que estava. Já os exaltados, eles queriam ser mais radicais. Eles queriam até pensar no império parlamentarista, na qual pudesse limitar os poderes do futuro imperador, que, né, Dom Pedro é criança, ou uma república. Tá? Já os restauradores, eles queriam o quê? Convencer Dom Pedro I, né, que é o antigo partido português, a retornar e voltar e assumir de novo o império. Tá? Mas aí, nessa briga aí de quem vai assumir, a primeira tríplice aliança vai ser assumida aí pelo Partido Moderador, tá? Mas aí, quando tem uma eleição, eles se mantêm, aí vai ser a tríplice aliança, ou a tríplice regente permanente, e para governar, e nisso vai estourar no Brasil. Depois aí vai ser a tríplice, a regência una, tá? Que aí vai ser uma pessoa só para governar, tá? Então, mas aí nessa regência toda que está acontecendo aí, vai estourar várias revoltas no Brasil, tá? Do Rio Grande do Sul até o Nordeste brasileiro, certo? E a regência tenta controlar
essas revoltas, mas não dá muito certo não, tá? Então o que vai acontecer? O padre Pedro Bajaró, padre Diego Antônio Feijó, não sei de onde eu arrumei esse outro nome aí, Diego Antônio Feijó, ele que vai ser o primeiro regente da UNA, só que ele não aguenta pressão e acaba abrindo mão, e aí vai ser eleito agora o Pedro Araújo Lima, que fica até pouco tempo. Aí, nessa briga toda aí de poder, certo? E estourando essas revoltas no Brasil, e o pessoal, o governo, assim, desorientado, que fazia em relação a essas revoltas, certo? Teve algumas que a regência conseguiu controlar, e outras só terminaram após, né, Dom Pedro II ser coroado como imperador do Brasil, tá? Semana que vem a gente vai conversar um pouco mais sobre essas revoltas, tá? E a gente vai falar cada uma delas. E Pedro Araújo Lima, vendo que o Partido Liberal dos Exaltados querendo voltar ao poder, aí ele faz o golpe da maioridade, tá? Faz com que Dom Pedro, inicialmente eles queriam até que quem assumisse a irmã mais velha de Dom Pedro II, ou melhor, Dom Pedro ainda, que não é imperador, Dom Pedro, a irmã assumisse o trono, certo? E depois que ele tivesse a maioridade, ela ia passar a coroa para o irmão. Só que o pessoal desistiu dessa ideia. Mas depois resolveram lá, Dom Pedro ainda com 14 anos, resolve, aí se chama o golpe da maioridade, na qual eles conseguem colocar, né, coroar Dom Pedro apenas com 14 anos de idade. Então ele é o imperador mais jovem, né? Apesar que foram só 2 aqui no Brasil, tá? Mas ele foi muito jovem, né? Então o golpe da maioridade, que botaram Dom Pedro com a maioridade com 14 anos para ele assumir o trono, tá? Para ver se acalmasse as coisas no Brasil. E realmente acaba até acalmando realmente os acontecimentos, né, dessa época, tá? E assim vai começar o novo império, que a gente chama de Segundo Império, que aí é Dom Pedro II como imperador do Brasil, tá? Então, espero que vocês tenham entendido aí essa parte de regência. O que é um pouco assim que às vezes as pessoas sempre falam é a parte dos partidos. Tem o moderador, tem os exaltados e tem o partido restaurador. Mas aí eu esqueci até de botar antes eu dei logo o golpe, o golpe da maioridade, mas esqueci de falar uma coisa aqui que eu gosto sempre de fazer essas perguntas quando está em sala de aula. O partido, que era o antigo Partido Português, que vai se chamar agora Partido Restaurador, certo? Porque queria o retorno de Dom Pedro I, esse partido vai se acabar e vai se juntar ao Partido dos Exaltados. Ou os Exaltados não, do Moderador. Aí eu sempre faço essa pergunta, por que o Partido Português, o antigo Partido Português e o Partido Restaurador vai acabar? Simplesmente porque Dom Pedro I vai vir a falecer lá em Portugal. Então, se eles eram restauradores, queriam restaurar o primeiro império, né, que Dom Pedro I retornasse, se ele morreu, não tem por que eles existirem. Então, eles vão acabar o partido, aí só vai ter 2 partidos. O Partido dos Exaltados e o Partido Moderador, na qual os partidos portugueses vão se juntar a eles, tá? Espero aí que tenha tirado essa duvidazinha aí, tá? Pessoal, tem as páginas 255, 256, 57 para vocês fazerem agora, depois desse vídeo aí. Então, faça os exercícios e depois vamos lá no Zoom para corrigir. Mas, por favor, gente, vamos participar mais. Incrível que pareça, às vezes aparece até poucos alunos, mas esses alunos que aparecem acaba deixando até a aula um pouco mais dinâmica. Imagine se às vezes vai 3, 4 alunos. Imagine se tem uma participação maior. Com certeza o debate ia ser muito melhor, essa troca de ideias, essas perguntas que eu faço,
e outras curiosidades que às vezes eu acabo lembrando e vou falando na hora que vocês participam. Isso é muito bom, a gente aprende muito mais, e se bobear até aprendo um pouco com vocês também, tá? Então, pessoal, um abraço, até a próxima videoaula, não esquecendo, lá no Zoom, para a gente corrigir esses exercícios, não deixe de ir, tá bom? Um abraço, até a próxima aula.